Bom dia, pessoal. A gente é aluno do curso de Oceanografia da UFES e a gente vai fazer um seminário aqui onde a gente vai explicar o artigo da Valéria e da Fabíola. O nome do artigo é Fitoplâncton na Lagoa do Campus Universitário da UFES, de Vitória, Estrutura da Comunidade e Considerações Ecológicas. A gente está fazendo isso para a matéria de fitoplâncton com o professor Stefano Zorzal. O grupo ele é formado pelo Bernardo, pela Fernanda, por mim, Larissa e pelo Ravi. Bom, começando primeiramente, a gente vai falar um pouco sobre o fitoplâncton, que é um grupo de organismos microscópicos que eles podem passar apenas parte ou então todo o seu ciclo de vida livres ali na coluna d'água. Eles são organismos extremamente importantes no ecossistema aquático, uma vez que eles vão produzir energia através da fotossíntese e também vão liberar oxigênio para a atmosfera. Só que devido aos fatores abióticos com os quais eles interagem, a análise e desenvolvimento do fitoplâncton ele vai ser de grande complexidade. O objetivo do trabalho foi avaliar a estrutura da comunidade fitoplânctônica nessa lagoa artificial urbana, que está localizada ali no campus da UFES, através de seus principais atributos em relação com algumas variáveis ambientais. Falando um pouco sobre a área de estudo, essa lagoa ela foi criada em 1969 e ela é um ambiente artificial que, a princípio, ela foi criada com o propósito de harmonia paisagística. Só que, com o passar do tempo, ela começou a receber lançamentos de efluentes domésticos in natura, né, sem tratamento adequado, dessas edificações que ficam ali no entorno da lagoa. Essa lagoa ela tem uma profundidade média de aproximadamente 1,2 metros e a área dela é de 1,4 hectares. E a água dela ela é doce e também levemente ligualina, né? Significa que a salinidade ela é bem baixa. Falando um pouco sobre o método de coleta, essas coletas elas ocorreram durante 8 meses, foi entre outubro de 2001 e maio de 2002, e foram feitas coletas mensais num lugar abaixo da superfície da lagoa. Então, para análise qualitativa, essas amostras elas foram coletadas com a rede de plâncton, que é uma rede própria para a coleta desses organismos, e ela foi feita em duplicata, né? Ou seja, foram feitas duas coletas. Então, a partir disso, os organismos eles foram identificados com o auxílio do microscópio. Já para análise quantitativa, a coleta das amostras foi feita com a garrafa de Von Dorn. Essas amostras elas foram fixadas ali no local com lugar acético, que é uma substância que preserva as algas. Então, no laboratório, ela passou por um método de sedimentação, né? Tipo, essas algas elas foram decantando até o fundo ali da câmara de sedimentação e, posteriormente, foi feita a coleta dos indivíduos. Para as variáveis físicas e químicas da água, elas foram analisadas ali no local das amostras, no local de coleta das amostras, foi in situ. Então, para isso, foi utilizado equipamentos eletrônicos, como, por exemplo, uma sonda multiparâmetro, que ela faz a medição de turbidez, de condutividade elétrica, pH, oxigênio dissolvido e também de salinidade. Já a transparência da água foi medida utilizando o disco de Steckler, e o valor final ele foi multiplicado por 3 para que fosse possível estimar a profundidade da zona fótica, né, até onde a luz alcança. Das microalgas encontradas dentro do estudo que a gente está falando sobre, foi encontrado 4 classes principais de microalgas, sendo elas a classe clorofícia, que são as algas verdes, cianofícia, que são as cianobactérias, a bacteropícia, que são as diatomáceas, e, por último, a dinofícia, que são os dinoflagelados. Nessa comunidade de microalgas encontradas dentro da lagoa da UFES, ela esteve composta por 34 espécies dentro dessas 4 classes que eu mencionei anteriormente. Em termos de representação, cada classe teve um maior percentual ou menor dentro dessa comunidade. Então, dentro do estudo foi encontrado o quê? Que a classe mais representativa foram as clorófitas, com aproximadamente 56%, seguido das classes das cianobactérias, com 23,5% de representatividade, e das diatomáceas, com aproximadamente 15%. Ficando por último a classe dos dinoflagelados, com apenas uma representação de 6% nessa comunidade fitoplanctônica. Dos tipos morfológicos, ou seja, dos tipos da estrutura e das formas desses organismos, foram encontrados 3 tipos principais, onde dominaram as formas coloniais ou cenobiais, sendo em torno de 65% dos organismos dessa comunidade da lagoa associados a essa morfologia, seguido de 29,4% de algas unicelulares e apenas 2 formas filamentosas, representando
em torno de 6% da comunidade nesse tipo morfológico. Nesse slide, a gente tem dois gráficos de barra que ilustram a densidade dessa comunidade, ou seja, como essa comunidade é variada em termos de espécie e quantos indivíduos são associados a cada espécie encontrada. Então, no primeiro gráfico, a gente tem a variação temporal da contribuição percentual das classes de microalgas encontradas, a densidade total registrada de outubro de 2001 a maio de 2002, na Lagoa, ou seja, o quanto percentualmente cada classe representa nessa densidade da comunidade, em cada mês em que foi coletadas as amostras. Então, foi encontrado que, no geral, a maior contribuição foi por parte da classe da clorofícia durante todo o período amostral do estudo, com destaques para fevereiro de 2002, no qual mais representado foram a Bacillorofícia, e maio de 2002, com maior representação por parte da Cianofícia. E no segundo gráfico, a gente vai ter a variação temporal da densidade total do fitoplâncton, no mesmo período de outubro de 2001 a maio de 2002, só que agora em termos de números de indivíduos por ml. E é possível ver que a densidade total teve como seu máximo em torno de 56 mil indivíduos por ml em novembro de 2001, e seu mínimo em torno de 7 mil em maio de 2002, ficando com uma média geral de 22 mil indivíduos por ml. Na Lagoa da UFES, há 3 variáveis abióticas que influenciaram na estrutura da comunidade do fitoplâncton, que seria a temperatura, a precipitação e a transparência. Em relação à temperatura, as algas cianofícias podem ser encontradas em todas as estações do ano em regiões tropicais, pois elas possuem estratégias adaptativas que permitem o seu desenvolvimento, mas elas são sensíveis a qualquer mudança nas condições do ambiente. Em dezembro de 2001 a fevereiro de 2002, a temperatura da água na lagoa registrou 30 graus Celsius, o que provocou a redução da densidade desse tipo de alga. Como a Lagoa da UFES também está próxima ao mar, ela é sujeita à ação de ventos, que fazem com que tenha uma circulação na camada de água na lagoa, e com essa circulação, essas águas se deslocam para as camadas inferiores. Percebemos um padrão diferente nas Bacillorofíceas, popularmente conhecidas como diatomáceas. Essas algas gostam de temperaturas maiores, tanto que em fevereiro de 2002, quando a temperatura atingiu 32,6 graus, a densidade desse grupo aumentou. Isso porque elas conseguem tolerar uma ampla faixa de temperatura e gostam de ambientes com circulação de água, pois essas algas elas possuem densas frústulas silicosas que tendem a fazer elas afundarem. Elas também secretam gotículas de óleo para reduzir sua densidade e conseguem permanecer na zona fótica. Outra variável é a chuva. Na teoria, a chuva ela tende a diminuir a salinidade dos lagos. E em dias quentes, com a evaporação da água, a salinidade aumenta. Entretanto, nem sempre a natureza age da forma que estudamos, certo? E o que foi encontrado no estudo foi justamente o contrário disso. E ele acabou atribuindo esse alto valor de salinidade às chuvas. Então vamos entender como ele explicou essa relação positiva de maior chuva com maiores salinidades. No dia que foi feita a medição da salinidade, ela se encontrou em um valor elevado. E nesse dia tinha ocorrido uma forte chuva. Os autores explicaram que provavelmente seria devido ao carreamento de material orgânico nas adjacências ou à expansão do material orgânico do fundo para a superfície, e assim aumentando a salinidade, ou a condutividade elétrica também, que é a presença de íons na água, facilitando a passagem de uma corrente elétrica. Agora vamos falar desse fito aí, que é uma clorofícia da ordem Chlorocallis, e assim como a salinidade, também possui relação positiva com a chuva. Essas algas são oportunistas e se desenvolvem bem em condições extremas de degradação ambiental. Elas possuem estratégias adaptativas interessantes, que é a secreção de mucilagem e a presença de espinhos. Tudo isso para reduzir a sedimentação ou afundamento das mesmas para o fundo. Essa estratégia de se manter em subsuperfície, em camadas mais elevadas, é interessante para as algas, pois ele recebe um aporte de nutrientes provenientes do escoamento superficial de fora da lagoa, causado pelas chuvas, como eu citei anteriormente. E isso justifica essa relação positiva com a precipitação, né? Além do lançamento de esgoto que é lançado nessa camada. Então agora falaremos da última variável que influenciou na estrutura do fitoplâncton,
que é a transparência da água. Por esse gráfico, né, a transparência está diretamente relacionada com a profundidade da lagoa. Então, quanto maior a profundidade, maior a transparência. E assim, a turbidez teve influência negativa com a transparência, devido à maior quantidade de materiais de suspensão, gerando menor visibilidade. Maiores transparências estão relacionadas a maiores incidências solares nas algas, pois a luz pode penetrar com maior facilidade. Por fim, a partir das análises estatísticas, foi visto que a classe de Anophysia teve relação positiva em períodos de maiores temperaturas da água, coincidiu também com maiores percentuais de oxigênio dissolvido e também em períodos de menor turbidez ou maior transparência, tudo em períodos diferentes. Então, resumindo, o trabalho mostrou que a precipitação, a transparência e a temperatura da água foram as variáveis que mais influenciaram na estrutura do fitoplâncton da Lagoa da UFES, mostrando uma variação temporal da comunidade durante o período estudado.